Pois é, temos que ser vigilantes, né? Não é ouvir de tudo. Eu estou ouvindo as pregações do Paulo Júnior, do Antônio Júnior. Eles estão explicando, ensinando as pessoas a ouvir qualquer pregação. Eles não falam qual o tipo de pregação, qual a igreja que você deve ir, qual a igreja que você deve se alimentar, como o apóstolo Pedro fala aqui em 2 Pedro 3,18. E nisso, crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Qual é os tipos de coisas que a gente tem que se alimentar. Eles não explicam mais não. Por isso que eu falo para você, meu irmão, confia somente na palavra. Olha o que a Bíblia diz aqui em 1 Pedro 5,8. O que você deve fazer numa situação dessa, onde você está desconfiado de um pastor desse, que anda conversando o que não deve, né? Que isso é estranho, né? Se alimentar, ouvir a palavra, mas não explica que palavra é essa, quais são as palavras, o que você deve ouvir, o que fala o apóstolo Pedro. 5, capítulo 5, versículo 8 ao 9. Estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Fiquem firmes, confie no Senhor e lembre-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mesmos sofrimentos. Você entendeu? Então você precisa estar alerta. Você precisa estar, de ouvido aberto. Você não precisa estar ouvindo qualquer tipo de pregação, não. O que o apóstolo Pedro está falando aqui? Para você ser vigilante. Nem tudo que vem é do Senhor. E o diabo anda ao nosso derredor. Toda doutrina falsa, todo argumento falso não vem de Deus, vem do diabo. Então você ao derredor que o diabo, que o apóstolo Pedro está falando assim, são falsas doutrinas, são falsos ensinamentos que o apóstolo Pedro está falando. Então você precisa estar vigilante. Tem pessoas no mundo aí, irmãos, passando por isso também. Então você está ouvindo de ouvir tudo, comer, se alimentar de tudo, né? De qualquer tipo de igreja, não. Jesus não ensinou isso, não. O apóstolo Pedro está falando aqui, o apóstolo Paulo não ensinou isso, não. A Bíblia não ensina isso. Você se alimentar de tudo, comer de tudo, crescer no crescimento da nosso Senhor Jesus Cristo, se afundar dentro da igreja, não. Você precisa estar com vigilância, lendo a Bíblia, ver se está de acordo com a palavra. Você entendeu? É desse jeito, não é comendo tudo que o pastor fala, obedecendo tudo que o pastor fala, não. Porque se você entrar nesse sistema religioso maldito aí, que esses pastores são, você vai morrer, não tenho dúvida disso. Se você entrar no sistema, na cartilha da igreja mentirosa, igual tem nessas igrejas hoje, igreja reformada, você vai morrer. Qual é o batismo mentiroso de criança? É o batismo que você tem que prometer sustentar a igreja. É a apresentação de criança mentirosa só para segurar você dentro do tempo. Esses grupos de igreja que é uma mentira, que é um engano, nem bíblico é, onde tem mais fofoca, confusão, protagonista que são os homens do que o próprio Jesus. Isso não vai te alimentar, não. Isso vai te matar a tua alma. Pastor mentindo, ensinando que você precisa falar sobre falsas doutrinas. Isso é ensino de demônio, meu irmão. Deus não ensinou isso. Por isso que você tem que estar vigiante, ó. Não é você se afundar dentro da sua igreja. Eu sou presbiteriano, eu não vou me afundar dentro da minha igreja. Comer de tudo. Se eu comer, eu vou morrer. Pode ter certeza. Além de estar o sistema maldito religioso no coração dos pastores, da liderança da igreja, os irmãos religiosos que não amam as coisas do Senhor, não é assim, meu irmão. Por isso que muitas pessoas morrem, porque afunda a sua alma dentro da igreja, se alimentando de tudo. Por isso que morre. Por isso que se desvia dos caminhos do Senhor, confia em homem. E Jesus não ensinou isso.